Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está aqui com o doutor Arthur Monteiro, advogado do segmento condominial. Um anjo na minha vida, posso falar. E eu queria que ele se apresentasse para o público do Conde TV, do nosso Papo Reto. Tudo bom? Uma honra estar aqui presente, Lorena. Obrigado pelos votos de consideração. E estou aqui para tirar essas dúvidas com um tema bem relevante hoje, que com certeza é bem polêmico. A gente fala muito da responsabilidade civil e criminal do síndico, mas a gente não explica, né? O que realmente é, qual é a responsabilidade do síndico, né? O cuidado que o síndico deve ter. Então, como eu mesmo falo muito nos programas, eu falei, opa, essa pauta tem que vir e não poderia ser com outra pessoa, né? Tem que ser com você, com o senhor, né? Porque ele está como advogado, como doutor. Vamos lá, a gente vai começar. As perguntas são grandes, então eu vou tentar dar uma reduzida aqui. Quais são as principais responsabilidades, doutor, civil de um síndico em relação à administração do condomínio? Pronto, essa é uma ótima pergunta. E para começar a falar sobre essa questão, primeiramente tenho que adentrar com relação a como é que o síndico tem que se portar em determinadas situações, né? O síndico ele tem essa responsabilidade, tanto civil e criminal, caso ele se omita em suas funções. Ou seja, o síndico, conforme o Código Civil menciona, ele tem uma série de obrigações. Ou seja, ele tem que prestar contas anualmente, tem que prestar contas quando exigido também, tem que elaborar a sua previsão orçamentária, tem que também cobrar os devedores, fazer com que todos os contratos sejam analisados e fique também resguardado o condomínio também, trazer segurança para o condomínio com aqueles contratos que são firmados com os prestadores de serviço, além de outros detalhes que percorrem tanto a parte periférica, que não está exposta no Código Civil e às vezes nem na convenção, que também tem que resguardar, como um seguro, a contratação de um seguro para o condomínio, que também existe essa previsão, mas quando ele contrata o seguro, ele também tem que resguardar o condomínio, tem que deixar suas condições em dia. Né? Como a legislação brasileira define a responsabilidade civil do síndico no caso de uma má gestão? Pronto, então, o próprio artigo 186 do Código Civil e 187 do Código Civil, ele já menciona com relação à responsabilidade civil no caso de sua omissão. Ou seja, caso ele se omita, caso ele seja negligente, imperito em suas obrigações, ele tem esse dever de resguardar o condomínio. Caso, respondendo agora a pergunta, a legislação já tem várias jurisprudências com relação ao tema e ele já, no caso, já tem essa prerrogativa de salvaguardar o condomínio. E quando eu falo salvaguardar, é buscar deixar o condomínio sempre em dia, ou seja, tem que cobrar os devedores? Tem. Isso está previsto no Código Civil. Tem que prestar contas? Também. Tem que zelar pela guarda e a solidez do condomínio? Também. Para que não venha algum sinistro acontecer, como um incêndio. Então, todos esses detalhes, a jurisprudência já é pacificada. Caso o síndico não preste contas, caso o síndico não cobre, caso o síndico ele se omita em determinadas funções, ele poderá ser responsabilizado civilmente. E caso ainda aconteça alguma situação envolvendo a área criminal, que aí, claro, isso daí vai ser apurado, provado. Geralmente, as pessoas buscam fazer uma auditoria, né? Até para verificar determinada situação, se realmente houve alguma questão envolvendo a área criminal, como apropriação indébita ou, de repente, o estelionato. E isso a legislação já está pacificada com relação aos trâmites legais que devem se seguir, né? Certo. No caso, vamos lá, vamos para uma linguagem mais popular, né? Eu sou síndica de um condomínio, eu gosto muito de criar essa situação, e aí eu tenho os meus contratos terceirizados, né? Eu contrato empresas para me ajudar na minha administração. Até que ponto eu posso ser responsabilizada por essas contratações? Caso aconteça algum problema, até onde eu corro o risco, né? Quais seriam, assim, os principais pontos que eu deveria levar em consideração de ter uma atenção maior para que não me prejudicasse? Pronto, então, para não se prejudicar com relação a isso, primeiramente, é sempre ideal passar em assembleia.
A assembleia é onde o síndico vai estar se resguardando quando vai contratar um prestador de serviço. Quando eu contrato um determinado prestador de serviço, passo em assembleia, demonstro o que está sendo contratado, até porque geralmente o prestador de serviço, que se fosse apresentar, vai estar lá constando a proposta, ele vai apresentar a sua proposta, e a obrigação, no caso do prestador de serviço, a proposta que foi apresentada obriga o proponente, conforme o próprio Código de Defesa do Consumidor. E aí, nessa situação, como é que funcionaria? Se eu estou contratando alguém e, de repente, esse prestador de serviço venha a falhar em alguma determinada situação. Claro, tem que observar o que ficou consignado em contrato. Porém, a obrigação vai ser desse prestador de serviço. Caso haja alguma situação que o desabone, ou seja, o prestador de serviço estava exercendo a sua função, o seu contrato normalmente, porém, alguma situação, digamos, o síndico ele se omitiu com relação a garantir que esse serviço pudesse ser realizado dentro daquele determinado dia, aconteceu algum sinistro e aí esse prestador de serviço não pôde realizar determinada função. E aí passando para algo mais palpável, digamos assim, vamos supor, contratei um serviço para reformar, digamos assim, a fachada, e aí era devido o síndico colocar alguns determinados avisos. Era obrigação do síndico zelar pela segurança dos moradores que estavam trafegando ali, e aí não fez. O prestador de serviço estava exercendo seu serviço, e aí acontece algum acidente, ou pode ser contra a Aí pessoa. seria responsabilidade do síndico. O síndico ele teria que zelar pela segurança. Isso é previsto no Código Civil. Tá, mas a empresa também não tem que, para iniciar um serviço, não tem que ver que está faltando essa... Também, por isso que sempre quando for contratar um prestador de serviço, esse prestador de serviço tem que observar a norma da ABNT. Ele tem que zelar pela segurança. Por isso tem que estar tudo sempre bem amarrado em contrato, tem que estar sempre o síndico fiscalizando, porque o síndico ele tem essa detenção, esse poder de fiscalizar com relação à obrigação, à prestação de serviço estar sendo realizado da forma correta, e caso não esteja sendo realizado de forma correta, é exigido do prestador de serviço que se adeque às normas e ao contrato que foi pactuado. É porque não é tão simples. A gente fala, a vida de síndico é um desafio, né? Porque, na verdade, quando ele assume ali, e ele acaba se responsabilizando pela vida de vários, né? Quando ele coloca o nome dele lá, ele acaba respondendo. E eu acho que tem muita armadilha, né? Que ele não tem noção do tamanho do problema que pode acontecer. A gente teve num condomínio uma empresa que faz manutenção de elevador, não foi aqui no estado, e que não colocaram as placas de manutenção. O pessoal da empresa de elevador acabou indo almoçar e o elevador não estava no local, o senhor entrou e morreu, né? Então, deu uma bronca para resolver de quem é a culpa, o morador morreu, né? Mas aí entra o jurídico, entra seguro, entra síndico, que também falhou em alguma parte, entra a empresa também que falhou de outra, né? Então, é muito complicado essa parte de responsabilidade civil e criminal, porque acaba prejudicando realmente, né? Ele acaba respondendo, né? Em muitos casos. Eu não sei como é que é aqui, como é que o senhor tem nesse seu segmento aqui de Maceió, como é que tem sido os casos aqui. E aí eu posso até falar de alguns casos específicos, mas adentrando um pouco ainda nessa questão de prestadores de serviço, quando são contratados, a responsabilidade primeiramente será deles. Será do prestador de serviço. E claro, aí posteriormente será averiguado e a quando questão não tem de omissão. contrato, doutor? Tem muito caso aqui, né? Que contrato a empresa, mas não tem contrato. Pronto, ótima pergunta. Bem, conforme o próprio Código Civil já menciona também, existem os contratos tácitos e expressos. Muitas das vezes, quando não se dá um contrato firmado, pactuado e assinado, e de repente ainda vou um pouco além, vamos supor que de repente nem passou em assembleia, para não ter nem a ata registrada, Então, não existe um dos ata. cuidados seria passar por assembleia, é isso? Isso, passar em assembleia porque está resguardando o condomínio, está resguardando inclusive o síndico, porque foi aprovado em assembleia. Não só ficou uma decisão unilateral do síndico. Então, teve uma decisão da coletividade. Tá. Agora, claro, vamos imaginar esse cenário. Nem assembleia, nem contrato, e simplesmente firmei algo só pagando mesmo o valor devido para aquele prestador de serviço. Como vou provar determinada situação caso venha surgir algum problema para o síndico? Nesse caso, a gente precisa
o síndico, no caso, se for como uma forma de orientar ao síndico, aí nessa situação a gente precisa avaliar todo o que levou a acontecer aquele problema. Digamos que aconteceu esse determinado problema, a gente vai ter que demonstrar através de outras provas, conforme Tá, mas não tem Código contrato, Civil. mesmo assim, pode ser minimizado o problema. É isso? Pode ser minimizado o problema através de provas testemunhais, provas com pagamentos, recibos que foram feitos para aquele determinado prestador. Se foram pagos e tem provas testemunhais que aleguem que determinado fato adveio dessa situação, a gente consegue responsabilizar aquele prestador de serviço. Se o condomínio, de repente, contratou um seguro para isso, a seguradora muito provavelmente vai se negar a fazer determinado, ou seja, suprir com esse prejuízo, porque a falta de documentos faz com que a seguradora não vá suprir aquele prejuízo. E todos esses sinistros que ocorrem, seja incêndio, seja um dano na infraestrutura ou alguma situação que levou a querer o condomínio acionar a seguradora, nesse caso, infelizmente, não vai ter esse amparo da seguradora porque faltou esses documentos prévios. No caso de piscineiro, um caso que é muito comum para quem tem... Hoje a maioria dos condomínios tem piscina, né? E aí ele contrata o piscineiro e o piscineiro vai 3 vezes na semana no condomínio, não tem um contrato com o condomínio, ele emite, né, aquele recibo, recebe. Eu já vi de acontecer por falta de sorte, o piscineiro se acidentou, né, e cobrou depois, quando ele viu sem ter aquela renda, né, sem poder trabalhar, ele cobrou dizendo que era funcionário do condomínio. E mostrava nas câmeras que ele entrava naqueles dias na semana. Nesse caso, como é que fica? Vamos lá. Se o piscineiro sempre teve essa questão de provas, seja através das câmeras, elas seriam as provas primordiais, primeiras a gente ia buscar se realmente havia essa prestação de serviço, esse serviço rotineiro que estava sendo realizado dentro daquele empreendimento, daquele condomínio. Para se poder buscar responsabilizar, digamos assim, ou o piscineiro ou a empresa, digamos assim, que contratou esse serviço, certo? O vínculo trabalhista, é claro, o vínculo trabalhista vai ser com a empresa. Se havia uma empresa que era responsável por aquele piscineiro, ok. Se não havia, se era um piscineiro que a pessoa contratou, o condomínio contratou esse piscineiro contratou, como exemplo, o síndico contratou. Como exemplo citado, então nesse caso vai ter essa questão de verificar, olha, havia um serviço rotineiro, não tinha contrato. Quanto tempo gera o vínculo empregatício? Então, essa questão do vínculo empregatício teria que ver, como falei, se havia uma questão, se não havia contrato, né, de prestação de serviço e o piscineiro estava ali realizando vários serviços rotineiramente, acaba se criando o vínculo empregatício. Digamos que ele vinha 3 vezes na semana, ou seja, já criou esse vínculo empregatício com ele. Sim. Então, ele vai ter que se resguardar, o condomínio, o síndico vai ter que se resguardar com isso. E isso tem que ter um contrato. Tem que haver um contrato de prestação de serviço, tem que se resguardar para não criar esse vínculo. E aí, o condomínio, ao invés de estar sendo penalizado a pagar apenas a questão que vem pagando prestação de serviço, um valor para prestação de serviço, dá direito ao piscineiro entrar com ação trabalhista para exigir os débitos trabalhistas. Então, são coisas pequenas, mas que tem que ficar em alerta, né? Não tem jeito. São armadilhas, porque o síndico se preocupa com tanta coisa que acaba esquecendo de coisas pequenininhas ali do dia a dia, que é o cara que faz aquela manutenção, repara no parquinho, que é, né, o rapaz que são coisas que é muito prestador de serviço no condomínio diariamente, né? É uma empresa, Lorena, e até fazendo um breve comparativo, quando a gente fala de responsabilidade civil e criminal do síndico, a gente sempre tem que levar em consideração que o condomínio, na verdade, ele é um espelho do que é hoje a nossa política. A política, a gente tem um presidente, tem um governador, tem um executivo que administra ali. Num condomínio, tem um síndico que administra, tem o seu conselho fiscal, tem todo o seu aparato também para fiscalizar as contas, para saber se está tudo ok. Da mesma forma que se pode retirar um presidente, um governador, um prefeito do poder, também se pode retirar um síndico do poder, se ele estiver agindo com desídia, com relação aos cumprimentos e obrigações que ele tem previsto na Convenção e no Código Civil, e como nas legislações esparsas também. Não posso deixar de comentar que esse vídeo tem oferecimento da Senal Elevadores, Live Portaria Remota e Ultracló. Arthur, vamos lá. Eu queria saber da parte assim, quais os exemplos, né, mais comuns de litígio envolvendo síndicos,
né? E qual a forma e como eles podem ser resolvidos judicialmente? Pronto. Litígios envolvendo o síndico, a gente já pode... eu vou falar até como exemplo algumas situações. E quando a gente se depara, eu mesmo já fui contratado tanto pelo lado do condomínio, como também por lado de moradores. E a gente se depara com N situações. Até alguns casos aqui que foram bastante divulgados aqui em Maceió, que acabaram realmente responsabilizando o síndico pela sua má conduta, sua má gestão. Então, assim, tem casos que não só é a questão criminal, no sentido de, o síndico está oferindo renda e não repassando esse valor para o condomínio, ou Não seja, com acredito, acontece acordos, isso? Não, bem para. pouco. E aí, a gente não só fala, geralmente quando as pessoas atrelam essa situação, já pensa logo nesses fatos, Sim. mas não é só isso que o síndico está tendencioso a cometer. E aí eu posso pegar um gancho de um caso onde a gente entrou com uma determinada ação para exigir essa prestação de contas do síndico. Ou seja, o síndico ele tem lá algumas obrigações e alguns deveres de zelar por determinada guarda de documentos. Se o síndico, de repente, nunca prestou contas numa assembleia, a gente cabe entrar com essa ação e aí, digamos, os moradores entrar com um quórum, né, de 1/4, conformando o Código Civil, para exigir determinada assembleia, ou até, se for o caso, para destituição, como manda o próprio também Código Civil, no artigo 1349, que seria caso de destituição maioria absoluta dos presentes. Mas os casos que a gente vê é o quê? Falta de prestação de contas e falta de transparência, em outras palavras. Se o síndico, a gente consegue desmistificar e provar que ele nunca cobrou determinada condômino ou determinado morador, isso ele está sendo omisso nessa função, porque está lá no próprio Código Civil prevendo que ele tem essa obrigação. Se ele não prestou contas, a gente também tem como exigir isso. Se determinado valor ele está pagando, vamos supor, uma conta de gás, uma conta de energia, uma conta envolvendo o condomínio e ele deixou de pagar em dia essas obrigações, que geralmente as próprias convenções dizem, o síndico tem por obrigação pagar em dia essas contas, né, com determinadas prestações de serviço. Se ele deixa de pagar em dia, está sempre pagando em atraso, ele também está sujeito a ser penalizado por isso. E isso a gente entra com uma determinada ação, o condomínio ou os moradores podem entrar com uma ação exigindo esse ressarcimento. Ou seja, se ele pagou em atraso e fazendo um breve arcabouço, por isso que eu sempre falo, é importante também ter um serviço de auditoria, de uma empresa de contabilidade para determinar essa situação. É uma dica, na verdade, que eu dou para qualquer síndico ou qualquer morador que queira realmente entrar nesse mérito e provar essas determinadas situações para poder responsabilizar aquele síndico. O que o senhor diria, assim, que seriam os braços de uma boa gestão, assim, do síndico para ele ter uma boa administração, uma boa gestão? O que você diria, assim, para você, síndico, se cerque dessas pessoas, desses profissionais, quais seriam? Bom, então, precisa sempre ter esses 3 pilares que eu sempre considero, né? Ter um bom advogado, o condomínio está sempre bem assessorado, que esse assessoramento, quando eu falo do condomínio, não é para o síndico, sim para o condomínio, claro. Uma boa administração sempre é bem-vinda, porque eles estão ali para zelar pelo bom andamento do condomínio, lembrando com relação à questão de pagamentos, a parte contábil, muitas das vezes atrelam esse fato, fazer a boa prestação de contas, porque às vezes o síndico não tem conhecimento. Acaba que muitas das vezes o síndico, pela sua vida rotineira, acaba entendendo um pouco do jurídico, da parte de direito, a parte contábil, a parte trabalhista, acaba que o síndico é 1001 utilidades, e eles não né? conseguem dar conta de tudo, não tem como, né? Exato. E síndico tem que se virar nos 30, não tem jeito. Ele tem que saber um pouquinho de tudo, mas ele não domina tudo, né? Então num erro desse aí que ele acaba respondendo, né, por um erro, inclusive até de outras pessoas, ou falta de informação, né? Então a equipe que cerca ele, eu penso que tem que ser uma equipe muito bem estudada, né, muito bem escolhida, não só como os profissionais de serviços terceirizados, como o time dele também do Conselho Fiscal. Esse seria o terceiro pilar, na verdade, né, que eu ia mencionar, seria o Conselho Fiscal. Que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Não sei aí. Tô falando daqui. Porque a gente tem umzinho, assim, uma cabecinha de fósforo, às vezes, que né, prejudica a administração de uma forma que é... Exato,
Mas, assim, tendo uma boa equipe para gerir, assim como eu falei no exemplo anterior, né? Assim como é num poder Sim, público, a gente também leva para essa parte no privado, que seria no condomínio. Então, tendo um bom conselho fiscal para te ajudar, claro, eles não deixando de lado a obrigação deles. sim. Porque se o síndico, digamos que o síndico realmente ter um ato infracional, uma ação, um ato criminal de se apropriar indevidamente de determinado valor. O conselho fiscal estava sendo omisso na sua função, que era de fiscalizar as contas. Será que o conselho fiscal estava fazendo vista grossa com relação a esse fato? Porque, assim, o síndico, claro, tem obrigação. A gente sabe que a obrigação principal é dele. Mas se o conselho fiscal estava sendo omisso com relação a isso, também vai penalizar os membros do conselho fiscal que foram eleitos para aquele cargo. Também? Também. Eles estavam naquela função de fiscalizar. Então, havia uma Ah, eu não omissão. sabia. Para mim era só o síndico, porque era o Mas eu acho que quando entra todo mundo, né? Isso, tipo assim, a nível de documentação, de responder, Sim, sim. entra todo mundo. É claro que a gente, com relação às provas, isso é claro, é um trabalho para a polícia, Sim, investigar, sim, mas sim. assim, o Conselho Fiscal, se averiguar que estavam sendo omissos com relação às obrigações, também vai sobrar para eles responderem É muito sério. criminalmente. Isso é muito sério, né? Você montar uma chapa não é só é meu vizinho, gente boa, não é isso, né? A gente tem que tomar cuidado. Chegou próximo. uma pergunta aqui muito interessante que eu achei válido a gente colocar aqui. Quando a responsabilidade por um problema no condomínio pode ser transferida do síndico para os condôminos ou administradora? Existe essa Pronto. possibilidade? Então, justamente quando eu falei sobre a questão das assembleias, né? Certo. Quando o síndico não passa determinada situação em assembleia e faz como uma decisão unilateral, ele está assumindo para si uma responsabilidade grande, contratando aquele determinado serviço. Se eu faço assembleia, se por acaso determinada assunto que era para ser aprovado, e aí os condôminos se negaram a aprovar, digamos assim, estou precisando fazer a reforma da fachada, preciso fazer uma inspeção predial, e aí não realiza essa inspeção predial porque os condôminos não aprovaram em assembleia. Interessante. Então ele pode dizer que, ó, eu tentei, vocês não quiseram, então eles vão se responsabilizar, tira essa culpa dele. Eu, síndico, estou resguardado por conta que a Assembleia se negou. Perfeito. Porém, a gente sabe que existe uma legislação aqui local que obriga o síndico a fazer por determinados períodos de tempo. Então, assim, tem casos que, mesmo em Assembleia, a gente precisa tomar conhecimento. Olha, eu vou fazer esse serviço. Eu, síndico, vou fazer aquele determinado serviço porque a lei está me obrigando a fazer esse serviço. Eu vou passar em Assembleia as cotações aqui que foram realizadas e reunidas através da administradora e tudo. E essas cotações eu estou passando aqui apenas para dar transparência, conforme manda a convenção aqui. E se por acaso não for aprovado, ainda assim, o síndico ele vai estar resguardado. Olha, eu passei em assembleia, não foi aprovado, porém o condomínio está aqui se degradando, ou seja, tem situações aqui, seja cabeamento de fio, questões envolvendo a parte da água mesmo do poço, alguma situação que demonstre que a infraestrutura do prédio está se deteriorando. Nessa situação, eu posso, sim, fazer esse serviço. Qualquer coisa, como até não havendo a obrigatoriedade, necessidade de entrar judicialmente, mas se o síndico quer se resguardar 100% daquilo que vai ser feito, entra com ação. Olha, estou entrando com essa determinada ação declaratória para me resguardar e fazer esse serviço que a lei me obriga. A lei me obriga a fazer isso. Porém, os condôminos não estão aprovando eu realizar esse gasto para fazer esse determinado serviço. Então, entra com ação para se resguardar 100% daquilo que a lei manda fazer. E em relação à administradora? Com relação à administradora, a gente tem que pensar o quê? Qual é a função da administradora? Ele está ali para prestar contas, está ali fazendo determinadas situações. Eu, síndico, quando contrato, estou repassando essa função para a administradora realizar. O próprio Código Civil me permite fazer isso, passar determinadas funções, repassar determinadas atribuições que competia a mim, síndico, para a administradora realizar esse serviço. Se a administradora não realiza esse serviço, a responsabilidade vai ser de quem? Vai ser ainda continuar sendo do síndico. O síndico ainda vai continuar com essa atribuição. Ele sempre vai ter essa atribuição. Agora, claro, o síndico pode assumir e entrar com essa ação regressiva contra a administradora. Porém, por isso que sempre eu enfatizo isso, o síndico ele tem que fiscalizar.
tem que ter essa equipe formada para poder fiscalizar também os seus prestadores de serviço. Se eu, administradora, estou deixando de realizar aquele serviço para o qual fui contratado, para o qual detive essa atribuição, eu estou falhando com você, síndico, com você, condomínio. Porém, você, síndico, caso observe determinada situação, claro, poderá exigir daquele prestador de serviço que faça o serviço. Se não realizou, e se essa ação foi tomada contra mim, síndico, digamos, o morador viu que determinada situação falhou, eu entro com ação contra o síndico. Opa, peraí, mas eu tive esse contrato aqui com essa administradora e eles tinham essa obrigação de fazer esse serviço e não realizaram. Então, eu vou entrar com ação regressiva contra você, administradora. Vou responder, porque eu tenho essa obrigação de responder. Mas vou entrar com ação regressiva contra você, administradora, porque era sua obrigação fazer esse serviço. Então, o contrato é muito importante, né? Você vê a forma também que foi feito o contrato, né? O acompanhamento com o jurídico, eu acho que tem que ser bracinho dado, né? O síndico com o jurídico, porque senão pode dar um problema grande. Exato. Teve uma dúvida aqui de uma síndica, falando em relação à proibição de área de lazer para condômino inadimplente. Pronto. As áreas comuns, né, as áreas de lazer, elas, em regra, não devem ser proibidas. Não devem ou não podem? Não devem ser proibidas para aquele inadimplente. O inadimplente, eles têm que ser cobrados conforme a lei manda, conforme a convenção manda. Ele não pode ser penalizado 2 vezes pelo fato. Ou seja, eu estou te proibindo de utilizar a área da piscina, porque você está inadimplente. Está ali, vamos supor até de repente que tenha essa previsão até na convenção. Porém, eu não posso, isso é jurisprudência, na verdade, são decisões que já amparam dessa forma. Eu não posso proibir aquele inadimplente por utilizar a área da piscina, um playground, alguma área de lazer nesse sentido, por conta de estar devendo o condomínio. Então, isso aí já pacificado. Tá certo. Em relação a pets no condomínio, tem uma síndica que falou que ela exige que quem tem pet não pode andar no chão, tem que andar no carro, tem que andar num carrinho. E aí os moradores estavam todos, né, alvoroçados porque acharam um absurdo, porque o pet eles tratam como filho hoje, né? E aí uma senhora, não consegue carregar o cachorro no colo. Então, o que é que faz nessa situação? Pronto, então, os pets hoje em dia realmente, até em shopping center, a gente vê vários pets e realmente estão cada vez mais fazendo parte da família, né? E como é que a gente lida, o síndico, no caso, mais uma vez, tratando sobre o tema, ele não pode também fazer algo com que vá sobrar para o condomínio dele responder, seja civilmente, por essa ação. E qual seria a ação? A pessoa está ali querendo exercer o seu direito de trafegar com o seu animal. Claro, o que o síndico pode exigir com relação, e o síndico, quando eu falo, através do condomínio, ou até mesmo a assembleia, ou até atualizar o seu regimento interno para que faça resguardar as suas exigências com relação àquele morador que quer trafegar com o seu pet. É exigir o uso da coleira. Exigir o uso da coleira não é proibido. Exigir o uso de focinheira é um caso talvez um pouco polêmico, porque até eu já participei de algumas assembleias onde determinados médicos veterinários falaram, poxa, mas tem um animal de grande porte e ele nunca usou focinheira. E vai começar a exigir agora um uso da focinheira, ele pode ter uma reação diferente. Sim. E isso vale para um porte pequeno também. Pode ser um pincher ou outra raça que seja um pouco agressiva com relação a determinados casos. Então, assim, o uso da focinheira seria realmente para um caso concreto. O aconselhamento seria para um caso concreto onde veja que realmente o animal é agressivo. É recomendável, claro, o uso da focinheira para determinado porte. Porém, o síndico ele não pode obrigar 100%, olha, determinado animal vai ter que usar a focinheira. Não é bem assim que funciona na prática. E a questão de trafegar com os animais, ele também não pode proibir. A exigência de ir para um elevador de serviço, isso é legal. Não tem problema com relação a isso, no seu condomínio que tem elevador de serviço. Se for um condomínio de casas, é ficar sempre atento às normas regimentais, ou seja, recolher as fezes dos animais. Determinados locais é permitido proibir o animal de trafegar, assim como é em determinados centros comerciais, shopping centers. Sim, tem os limites, né? Tem os limites. É liberado, mas tem aquela limitação. Exato. Condomínio é complicado, a gente não consegue agradar todo mundo, né?
E o síndico geralmente não, sempre Sempre. é aquele taxado, né? A responsabilidade vai toda para ele e um não é visto de uma forma diferente que o pessoal leva pro coração. Esses grupos de WhatsApp, teve uma pergunta aqui agora de grupo de WhatsApp. Doutor, e aí, grupo de WhatsApp, a gente libera, não libera? O senhor acha legal o síndico participar? Não participa ou deixa, ou faz o grupo, tem agora essas mensagens que só o síndico manda, né? Que é só passar informação. Qual seria, assim, o seu síndico, o que o senhor recomenda para ele em relação ao grupo de WhatsApp? É muito bom quando a gente tem um condomínio onde praticamente são todos unidos, né? Pelo mesmo fim, pela mesma finalidade. Mas a gente sabe que o síndico não consegue agradar todo mundo. A minha recomendação é que o grupo seja fechado. Que o grupo seja fechado e que, sim, exista sempre o síndico informando, dando esse princípio da transparência. Só em caráter de informação mesmo, né? Só em caráter de informação. Eu participo de alguns grupos até, que os síndicos me adicionam também e até eu falo também, vez ou outra, quando é me solicitado. Porém, o recomendável é que seja um grupo fechado e o síndico simplesmente só repasse as informações cabíveis para que todos tenham conhecimento. Vai faltar água, de repente, no condomínio, vai ser feito um serviço na tubulação de gás, vai precisar desligar o registro, vai precisar retirar os carros por conta de alguma obra que está sendo realizada em determinado local do condomínio. Então, certas situações é preciso informar. Agora, é recomendável que seja fechado para que não haja um certo tumulto nos grupos de condomínio. A gente está chegando ao final, mas eu queria assim deixar sempre, no finalzinho, ficar o pulo do gato. O que o senhor deixa para os síndicos que estão iniciando, os síndicos profissionais? Qual é a dica que o senhor dá para ele ter uma administração mais tranquila? O que é que o senhor falaria? Bem, procurem sempre estudar e se especializar com relação a essas situações. Como a gente já falou, procurem também ter boas pessoas dentro da sua gestão. Entrem nessa gestão com pessoas que realmente se importem com o condomínio, que queiram valorizar seu empreendimento. Se o síndico ele não deixa o seu condomínio agradável, bem harmonizado com os seus demais prestadores, né? O condomínio vai se degradar e aí realmente o síndico vai estar sujeito a se responsabilizar, seja civilmente, seja criminalmente, por aquilo que ele deixou de fazer. Então, a minha dica que eu deixo agora seria realmente busque pessoas que queiram fazer acontecer, fazer realmente o condomínio crescer junto e realmente se valorizar. O condomínio, quando se valoriza o empreendimento, fica mais alto até o valor do custo do seu apartamento e os moradores, na verdade, só têm a sair ganhando com isso, né? É isso mesmo. Eu já vi condomínios bons, condomínio de luxo, e que as pessoas não querem morar. Desvalorizado porque a administração não é legal, eles não conseguem conversar, então já criou aquela polêmica na cidade o comentário negativo, né? Então, acaba desvalorizando o imóvel. Isso aí é uma coisa certíssima. Infelizmente, chegamos no final. Muito obrigado por esse momento, esse bate-papo agradável e, ao mesmo tempo, tão esclarecedor, né? Que são dúvidas. Eu que falo muito sobre responsabilidade civil e criminal do síndico. Te digo que esse espaço está aqui aberto para quando você quiser, tá? Vir para cá e tiver alguma novidade. Fique à disposição aqui, a casa é sua. Obrigado, Lorena, mais uma vez. Pode deixar que eu apareça quantas vezes for necessário. E esse tema é importante, né? Sim, vamos trazer outros aqui pro pessoal pra gente dar uma clareada. Lembrando que toda segunda-feira às 12 horas tem um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena. Segunda-feira, 12 horas, com a gente. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.